É uma crença muito antiga já, né, que acompanha a filosofia quase desde o seu início. Que ela não serve para nada, ou então ela só atrapalha a vida prática das pessoas, porque coloca questões que não interessam muito ao cotidiano, não é? A filosofia nos leva a fazer perguntas que nós normalmente não fazemos. E ao procurar responder essas perguntas, então aí sim, nós nos complicamos um pouco. A ciência faz perguntas muito mais difíceis do que a filosofia. A filosofia faz perguntas mais fáceis, mas como essas perguntas dizem respeito a nós mesmos, né, a nossa vida, a nossa existência, então as respostas acabam sendo mais difíceis, têm que ser mais elaboradas, além de que também nós temos que convir com isso, incomodam um pouco, não é? A vida despreocupada que nós levamos quando não pensamos nelas. Então a filosofia realmente ela não serve para nada, ela serve apenas para nos lembrar que há coisas de que nós deveríamos lembrar e com as quais nós deveríamos nos preocupar. A todo momento nós perguntamos, por exemplo, que horas são. Essa pergunta ela tem uma questão filosófica que é talvez uma das mais antigas e mais cruciais da filosofia, que é o tempo. Só que nós não achamos que estamos nos preocupando com o tempo, porque nós estamos nos preocupando apenas com aquela informação imediata, né, das horas. Mas é evidente que isso corresponde a uma questão que é bastante difícil de ser solucionada na filosofia. Vários autores se debruçaram sobre ela sem conseguir uma resposta definitiva, e que é essa, não é? O que é o tempo. O filósofo, então, é aquele que tenta elaborar essa pergunta, não é? É aquele sujeito chato que, quando alguém pergunta que horas são, ele é capaz de responder: você quer saber o que é o tempo? O pensar muitas vezes é visto como um prazer, mas na verdade esse prazer ele é antecedido por um grande incômodo. Esse incômodo se transforma em prazer quando a pessoa entende que aquelas perguntas às quais ela tem que responder são essenciais para que ela venha se conhecer a si própria. E aí então ela vê que aquilo que ela perdeu de tranquilidade, ela ganhou em autenticidade, quer dizer, ganhou em conhecimento de si. E nesse caso, então, o incômodo se transforma em prazer. Mas, de maneira geral, a filosofia começa sempre por incomodar. Nós sabemos que aquilo que nos constitui é aquilo de que temos consciência, que fazemos, mas também aquilo que ocultamos de nós mesmos e dos outros. Isso que ocultamos acabou sendo chamado de recalque. É preciso que muita coisa permaneça escondida, oculta, recalcada, para que o ser humano seja possível. Então essa possibilidade que se dá ao ser humano, de que toda a civilização foi constituída com base na repressão e no recalque, né, ela é muito importante. Porque ela nos mostra que há uma natureza em nós, né, que não é totalmente positiva, que não é da ordem do divino, que é muito ambígua, né, contém o mal, contém o bem, contém o que há de positivo e contém também a violência. Para que a civilização seja possível, é preciso que cada um reprima em si esse mal, essa violência. E é preciso também que haja um aparelho repressor, dispositivos muito bem elaborados, que atuem sobre nós, no sentido de que esse recalque seja permanente. Porque a experiência histórica que nós temos é que sempre que isto vem à tona, aparece então esse caráter bestial, extremamente violento do humano, que não pode aparecer, que precisa ser oculto, não é? Agora ele nos constitui, não é acidentalmente que isso aparece, não é porque há uma ou outra ocasião, nós somos permanentemente assim, mas recalcamos para que a nossa vida seja possível, a civilização seja possível. Isso é uma concepção importante, porque nos faz entender que há um certo verniz em nós, e que não é preciso raspar muito para que apareça aquilo que é completamente contrário a tudo que entendemos como civilizado, bom, belo, etc. Então, essa dualidade, essa contradição, ela foi vista por vários filósofos, mas principalmente por 3 deles, que são o Freud, o Nietzsche e o Marx. Ou seja, nós não somos constituídos de uma peça só. Nós somos contraditórios. E a principal contradição é entre o bem e o mal. E é preciso, então, que o mal seja recalcado por nós mesmos e pelos outros, quer dizer, pela sociedade, para que a civilização seja possível. Uma das coisas mais interessantes da filosofia do Sartre
Ele é um ateu que tem vontade de ser Deus. E isso porque ele acha que, não tendo o homem nenhuma essência, não sendo nenhuma totalidade acabada, pré-definida, né, como os outros filósofos da tradição entendiam, tudo que ele tem é um projeto de ser, né? Ele não é propriamente nada. Como não há nada que o determine, ele sofre, então, o peso da liberdade. É uma fatalidade, a obrigação de se fazer e de ser responsável por aquilo que você se faz, né? Então, isso aí tudo quer dizer que há sempre um projeto de vida, né? Você está sempre entre aquilo que você já foi e que você não pode ser mais, e aquilo que você deseja ser e que você ainda não é, né? Então, nesse meio termo, não é, o que resta, o que você realmente é, não é, seria o nada. Agora, esse projeto último, o limite de todos os desejos, não é, que é o querer ser Deus, querer ser absoluto, sem, no entanto, acreditar, sem, no entanto, aceitar que Deus existe, constitui um drama, não é? Então, a liberdade é aquilo que faz com que eu venha a ser o que eu desejaria ser, mas o resultado disso é a frustração. Por isso que o existencialismo do Sartre tem essa visão pessimista, não é, do ser humano. No entanto, esse pessimismo, o Sartre acha que é algo que o ser humano deve enfrentar com coragem, não é? Ele acha que é preferível você entender essa frustração, esse desejo, do que iludir-se com crenças e com projetos que você não pode realizar. Você nunca poderá ser aquilo que você deseja ser, mas ainda assim você tem que projetar o máximo possível a realização da sua vida. O essencialismo, portanto, como diz um texto famoso do Sartre, talvez o mais conhecido dele, é um humanismo, né? Ou seja, não é uma filosofia contra o ser humano, é uma filosofia que faz com que o ser humano assuma aquilo que ele é. Isso faz com que ele tenha que assumir tudo isso, todos esses projetos, só, desamparado, não é? Já que não há um Deus, não há uma natureza, não há uma essência. Essa descrição do peso da liberdade e da impossibilidade de realizá-la inteiramente, não é? É algo muito apropriado para uma literatura dramática, né? Que foi a que o Sartre fez, mais ou menos inaugurando, né, essa relação entre filosofia e literatura, que é muito própria do existencialismo. A alteridade também faz parte de uma daquelas categorias que foram tanto quanto desprezadas ao longo da história da filosofia. A nossa cultura moderna é uma cultura da subjetividade, do sujeito, do eu, do ego. Então o ego tem um grande privilégio. O sujeito, eu mesmo, não é? A minha identidade, aquilo que eu sou, não é? Representa um certo fundamento que me leva então a ver as coisas segundo esse prisma. O prisma nós chamamos subjetivo. E essa subjetividade ela é tão profunda na nossa cultura que muitos entendem que na época atual nós estejamos vivendo até uma espécie de narcisismo ou de egoísmo que diz respeito à exacerbação dessa característica que tem a ver com o privilégio, né, do sujeito, do eu e assim por diante. Tudo isso leva então a um certo distanciamento do outro e a uma certa dificuldade em perceber o outro e a entender até mesmo a possibilidade da sua existência. Na nossa cultura, a subjetividade é tão voltada para si mesma, né, que o outro aparece como um horizonte um tanto quanto longínquo, né, da nossa percepção. Isso tem muito a ver com o que nós entendemos como consciência de si. Consciência de si, quer dizer, consciência de mim. Eu tenho consciência de mim e, portanto, eu não tenho dúvidas quanto à minha existência, eu estou muito próximo de mim, aquela coisa toda que, principalmente até o aparecimento da psicanálise, todo mundo acreditava, né, piamente, uma certa densidade da minha pessoa. Isso deriva, né, da filosofia clássica cartesiana, que colocou o ego, né, o sujeito, como sendo a categoria principal, a realidade principal. Só que isso afastou o outro. Eu posso ter consciência do outro com a mesma intensidade com que tenho consciência de mim? A resposta foi sempre não. Por razões que são compreensíveis, né? Eu tenho consciência de mim porque eu estou em mim. Para que eu pudesse ter uma consciência do outro equivalente à que eu tenho de mim, teria que estar nele. Então, a coisa tornou-se um problema ético, né? Quem tem que ter consciência dele e cuidar dele é ele. Eu tenho que ter consciência de mim, cuidar de mim, né? E cultivar a minha subjetividade. A partir daí, então, você tem todo esse estilo de civilização e de cultura, né, baseada
nesse individualismo, nesse egocentrismo que é uma pauta, né, da nossa civilização e que foi se exacerbando historicamente. Vivemos numa sociedade de indivíduos, apesar de ela ser massificada, no entanto, todos nós acreditamos piamente na nossa individualidade, achamos que devemos preservá-la, mas não depositamos assim tanto respeito, né, na individualidade do outro e na subjetividade do outro. Então essa separação, ela sempre foi muito difícil de ser transposta, até que se formou um abismo, né, que veio então a dar nessas características éticas muito comprometedoras, né, da civilização que nós vivemos hoje. Se você pensa, por exemplo, que 6 milhões de judeus foram mortos, né, durante o nazismo, porque eram considerados seres inferiores, né? Então você tem essa manifestação exacerbada, né, da comparação entre aquilo que eu sou, um ser humano pleno, e aquilo que o outro é, que não atingiu ainda uma certa humanidade digna de respeito. Todo tipo de discriminação, né, contra os negros, contra outras raças, contra outras nacionalidades, contra pessoas de outras religiões, de outros credos, né, no sentido de afirmar, então, a minha plena humanidade, né, e a humanidade relativa do outro, né, como se o outro tivesse o direito de existir desde que eu conceda a ele esse direito de existir. Por si mesmo ele não tem, né? Então, se eu quiser, eu posso eliminá-lo. Guerras, massacres, perseguições, discriminações de todo tipo, né? Tudo isso vem do quê? Do privilégio do eu, né? Eu, meu grupo, minha nacionalidade, né? Meu país, tudo está englobado no eu. Depois de que essa atitude causou uma série de experiências históricas catastróficas, né? A filosofia começou a se preocupar com isso, começou a rever essas categorias, né? E tentando então fazer a seguinte pergunta: por que eu tenho que constituir o significado do outro? Por que ele é alguma coisa para mim, a ponto de ele pode nem representar nada para mim? Por que não vamos então tentar inverter essas posições? Por que não entender que é o outro que me constitui como eu mesmo? E assim, desse ponto de vista, eu ficaria devendo ao outro a minha própria existência, e não ele devendo a existência dele a mim. Isso, digamos assim, é algo que está ainda em curso de reflexão, né? Porque vivemos ainda num mundo em que essas categorias ligadas à subjetividade, ao privilégio do eu, ao egocentrismo, elas são muito fortes e muito difíceis de sofrer qualquer tipo de abalo. Elas estão muito arraigadas, né, na cultura, na maneira de ser e nos modos de pensar. Como seria uma ética em que o princípio da moralidade fosse o outro e não eu? Em que ele me constituísse como uma realidade ética e não eu a ele, né? Como seria um mundo em que eu dependesse do outro e não o outro de mim? Essas perguntas todas, que estão ainda em curso de elaboração, né, elas vieram mexer um pouco, né, nessas posições tradicionalmente muito consolidadas, né, a respeito do privilégio do eu, do egocentrismo e assim por diante. Há vários aspectos em que isso é colocado, né? E um dos aspectos que mais tocam a nossa contemporaneidade é a ecologia. A ecologia é uma tentativa de fazer com que eu veja o mundo a partir do outro. Ou seja, o que é que será o mundo daqui a 200 anos se nós continuarmos a explorá-lo dessa forma? Haverá mundo para os outros? Então, se eu penso um pouco nos outros, mesmo naqueles que eu não vou nem sequer conhecer, não é questão de dizer meus filhos e meus netos, não. É gente que está muito mais distante. Se não houver mundo para eles, será que eu não seria o responsável por essa catástrofe? Então, pensando nisso, né, seria o caso então de adquirir uma certa consciência ecológica, né, para o quê? Preservar o mundo para os outros, como se fosse um mandamento ético. Então, é valorizar os outros mais do que a mim mesmo e viver mais em relação aos outros do que a mim mesmo. Ou pelo menos tentar um equilíbrio. Então a ecologia contribuiu muito, né, para
para que esse tipo de ética fosse apresentado. Ele ainda está longe de ser uma coisa aceita, mas pelo menos já é alguma coisa na qual se pensa, né? Então, a partir daí, você tem uma ética da alteridade, uma filosofia da alteridade, né, que vai então tentando pensar essas coisas. Mas diria que isso está incipiente, porque os valores consolidados, que são todos da ordem do ego, né, ainda estão muito longe de sofrerem um abalo significativo e de poderem se transformar. Do ponto de vista tradicional, tanto a filosofia antiga quanto a filosofia moderna, no seu sentido mais clássico, né, consideravam como a percepção ou um auxiliar muito precário do conhecimento, ou então mesmo alguma coisa que só vinha atrapalhar o processo cognitivo. E principalmente porque nós fazemos uma experiência, às vezes até intensa e dramática, de que a nossa percepção muitas vezes nos engana. A nossa visão, nossa audição, a maneira pela qual nós percebemos as coisas, principalmente aquelas que estão mais longe de nós, né? Tudo isso passa por uma série de circunstâncias que depois nós percebemos que é preciso corrigir. Então, do ponto de vista da nossa vida cotidiana, né? Utilizar muito mais o nosso intelecto, nossa inteligência, nosso entendimento, né? Nossa razão, do que simplesmente a percepção que temos das coisas. Do ponto de vista da ciência, né? Utilizar muito mais o cálculo matemático, aparelhos que nos ajudam a entender as coisas, aparatos teóricos, né? Que nos aproximam mais das coisas do que a nossa percepção nua e crua. Só que essa situação, ela veio a ser revista, né? No século XX, principalmente através de um autor que é o Merleau-Ponty. Ele acusou, então, aquilo que, durante toda a história da filosofia, poderia ser chamado, então, de um intelectualismo, que vem a ser o quê? Um certo privilégio que foi dado ao intelecto, que foi dado ao conhecimento de tipo intelectual, mas sem que isso fosse devidamente justificado. Então a pergunta que ele acabou fazendo foi a seguinte: quando nós estamos no mundo, ainda sem nenhuma ideia pré-concebida, o que nos influi mais, aquilo que nos toca mais, né, é a percepção que temos das coisas, a maneira como elas chegam até nós via nossa sensibilidade, ou é o nosso pensamento já elaborado acerca das coisas? E ele chega à conclusão de que, realmente, desde o ponto de vista da psicologia infantil, até aquilo que se pode imaginar, mesmo na vida adulta, desde que nós olhemos tudo isso sem preconceitos, né, sem ideias já pré-fabricadas, a percepção é o nosso primeiro contato com as coisas. Do ponto de vista cultural, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista das nossas relações com as coisas e também com os outros. Então há uma certa relação sensível com as coisas, com o mundo, não é? Que passa muito mais pela sensibilidade antes de se transformar então num pensamento elaborado, alguma coisa já voltada para o conhecimento teórico, né? Ou mesmo para uma utilização prática, né? da percepção. Então, na verdade, a percepção é o nosso contato imediato com o mundo. Mas nós, por uma série de razões que se estendem, né, ao longo de toda a história da filosofia, e também por razões de ordem biológica mesmo, né, nós fugimos desse contato primário e sempre tentamos refazê-lo do ponto de vista intelectual, porque a nossa cultura, principalmente a cultura ocidental, né, nos ensinou de uma maneira muito forte que verdade é coisa de pensamento, verdade é alguma coisa que diz respeito à nossa mente, ao nosso intelecto, né? E dificilmente estaria presente na percepção, na relação direta e sensível com as coisas. Mas a nossa forma de estar no mundo, né, antes de sofrer uma elaboração intelectual, ela é primariamente alguma coisa que nós sentimos, né? Sentimos o mundo, o vivenciamos de forma direta através do nosso aparato, né, psicobiológico, que é justamente as nossas mediações de percepção, né? E isso é uma coisa muito mais imediata e muito mais direta. Então, se nós queremos retornar à origem do nosso conhecimento, à origem do nosso modo de existir, nós temos que retornar, então, ao estágio da percepção. Então, Merleau-Ponty chama isso de pré-reflexão. Ou seja, a nossa vida não é sempre toda ela refletida.
como se tudo que nós fizéssemos e tudo que nós fôssemos e todas as formas de existência e tudo que nos acontece atingisse o nosso intelecto. Então, essa vida, por assim dizer, pré-reflexiva, pré-intelectual, né, ela é que é originária. Então, se uma das vocações da filosofia é a volta às origens, né, então ele propõe que essa volta seja feita através de uma recuperação da percepção, que ela seja então vista como alguma coisa que realmente nos revela o mundo pela primeira vez. E isso então evidentemente é um conhecimento que deveria gozar de uma certa prioridade e até mesmo de uma certa superioridade, né, sobre o conhecimento elaborado, que aquilo que nos é dado diretamente, né, talvez nos traga uma verdade, né, muito mais efetiva, muito mais autêntica, né, porque mais originária, né, do que aquilo que elaboramos, que representamos, que construímos, né, através do nosso pensamento. A percepção não é uma construção, a percepção é um modo de sentir o mundo, né? E por isso é que ela é alguma coisa de originária, de primária, né? De primordial mesmo, né? Na nossa relação com as coisas, com as outras pessoas e também de cada um consigo mesmo. A filosofia, a cultura ocidental, de alguma maneira, sempre privilegiou alguns modos de pensar em detrimento de outros. E, portanto, nós constituímos a nossa cultura, nosso estilo de pensamento, privilegiando algumas categorias e deixando outras de lado. E isso faz parte daquilo que nós chamamos a nossa lógica, aquilo que conduz, governa o nosso modo de pensar. Uma das oposições que participaram desse jogo, não é? Foi a oposição entre a identidade e a diferença, com, evidentemente, uma superioridade que sempre foi considerada e imposta, né? A questão da identidade, do mesmo. Faz parte de uma certa concepção estável que nós queremos ter das coisas, né? O fato de que elas permaneçam as mesmas, mudem muito pouco. E principalmente, aquilo que elas venham a mudar não prejudica aquilo que elas são essencialmente. Então, desde a filosofia antiga, desde o Aristóteles, nós temos esse modo de pensar. Claro que existe a diferença. Claro que existe mudança e um certo movimento na qualidade das coisas, mas elas devem conservar algo de idêntico pelas quais elas são, então, identificadas justamente, não é? Ou seja, tudo que existe deve ter um atributo, uma qualidade, um aspecto, ou vários deles, que faz com que nós possamos reconhecer ao longo de eventuais mudanças. Reconhecemos o quê? O mesmo, embora ele apareça de formas diferenciadas. Isso é porque nós nos damos mal com a diferença completa, ela se transforma numa oposição e preferimos então viver num mundo estável, em que as qualidades basicamente permaneçam e as mudanças tenham uma prerrogativa bastante menor. Isso vale para as coisas e vale também para as pessoas. Gostamos de entender, por exemplo, que temos um caráter, né? O que é isso? Uma característica que nos faz reconhecíveis a qualquer momento do tempo. Isso que eu sou agora, serei amanhã, serei daqui a um ano, a um mês. Eu tenho confiança nisso e os outros também têm, porque isso torna mais fácil você lidar com as coisas e as pessoas. Então, no começo do século XX, essa categoria da identidade, ou essa oposição entre identidade e diferença, ela foi, assim como muitas outras, submetida a uma certa revisão crítica. E se entendeu, então, que o privilégio que sempre foi dado à identidade é uma questão de comodidade, uma questão prática, muito mais do que uma visão originária do mundo. Quer dizer, na verdade, não vemos as coisas de maneira idêntica porque elas assim o sejam, mas porque é conveniente que nós construamos a partir dessa identidade uma certa visão do mundo e das coisas, que nos faz viver em segurança. Mas, desde a filosofia antiga, né, desde Heráclito, que viveu ainda nos inícios da filosofia, né, século VII, século VI, nós temos um certo aparecimento, não é, tímido da diferença e da importância da diferença. No século XX, isso foi revisto. A própria experiência histórica, a própria
transformação na visão que o indivíduo tem dele próprio, né, do ponto de vista da psicologia, da psicanálise, o próprio ritmo das ciências, as transformações da física e outras maneiras de ver o mundo, nos mostraram que a diferença tem sim a sua importância e que talvez ela seja até fundamental. E a partir daí então surgiu essa tendência que nós chamamos de filosofia da diferença, em que certos autores, entre os quais o que mais se destaca é o Gilles Deleuze, procura então estudar essa relação entre a diferença e a repetição, no sentido de mostrar então a realidade da diferença e talvez o caráter mais construído, mais simbólico, não é? Mais convencional da repetição. Ou seja, a repetição ela viria muito mais daquilo que necessitamos ver do que daquilo que realmente poderíamos ver se enxergássemos o mundo sem essa intermediação, né? Dessa lógica tão poderosa que guia, né, a nossa relação com as coisas. Se começou a perceber que talvez a repetição seja uma convenção importantíssima, que sempre privilegiou nossa visão de mundo, nossa ciência, nosso entendimento, mas não mais do que uma convenção. E que, na verdade, a diferença, né, a mudança radical de uma qualidade para outra, de um estado para outro, de um momento para outro, né, no tempo, ela seria aí então um fato primordial que nós procuramos escamotear. Isso é muito importante como uma maneira de ver o transcorrer do tempo. O que são instantes do tempo? Eles são repetições ou são diferenças que aparecem, né, na nossa vida? É difícil dizer, porque mesmo quando esses instantes eles ameaçam nos transformar completamente, nós fazemos um esforço para permanecermos os mesmos, né? Então, aquele célebre ditado que as pessoas gostam de dizer, né, como se fosse um elogio: mudei para permanecer o mesmo. Né? Quer dizer, mudei, mas na verdade não mudei o que eu tenho de essencial. Mas essa filosofia da diferença, trazida pelo Deleuze e por outros, né, nos mostra que uma visão mais despida de preconceitos veria que realmente um ser que vive no tempo, né, ele acompanha essa mudança qualitativa dos instantes, que é provavelmente radical. Isso então é que dá à nossa existência, né, e talvez a existência de todas as coisas, um caráter absolutamente diferenciado. Ou seja, não é porque as coisas estão juntas, porque nós estamos juntos de nós mesmos, somos muito parecidos com outras pessoas e tal, em diferentes momentos do tempo somos parecidos conosco mesmo, né, que isso faz com que nós sejamos os mesmos. Então a proximidade, né, não quer dizer identidade, nem mesmo talvez semelhança. E, reciprocamente, uma coisa que está muito distante de mim pode ser mais semelhante a mim do que algo que está próximo. Então essa questão espacial e temporal aí, ela foi revista, ela foi tematizada novamente, né, para que nós pudéssemos então vir a recuperar o significado da diferença. Caminhamos no sentido de entender que a identidade tão valiosa para nós talvez seja em grande parte uma convenção. Né? E aquilo que nós mais tememos, que é a diferença, deixarmos de sermos os mesmos. Né? Isso é que seria algo muito mais próximo da realidade. Gostou desse vídeo? Então aproveite, porque tem muita coisa boa te esperando aqui. Inscreva-se!